Oi, amores da professora. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de mim. Espera aí. Tô escutando chocalhos das caninanas aí falando que não está com saudade de mim. Mas eu sei que tá. Eu sei que vocês gostam daquela aglomeraçãozinha que nós gostamos. Pois muito bem, para vocês não ficarem sentindo tanto a minha falta e a falta da minha enjoância da melhor matéria do Universal Movie, História, eu vou deixar para vocês agora todas as correções do PET. A professora levou, horas para fazer essa correção, tá? É montando slide, colocando ilustrações para vocês entenderem. Então, faça favor de fazer um bom uso disso aí, tá? Depois, quando a gente voltar, eu vou dar vistinho nos cadernos, tá bom? E outra coisa, além de eu dar os vistinhos no caderno, eu vou entregar para vocês o material que vocês já me entregaram online, tá? Esse material online, esse material do PET, para vocês me devolverem é de extrema importância. Gente, de extrema importância. Vocês precisam disso para a carga horária de vocês ao final do ano, tá? Então não deixa de fazer. Daqui uns dias nós temos o PET 2, tá? E agora vamos aí à correção da primeira, segunda, terceira e quarta semana do PET, tá bom? Beijo, professora, ama, muito, ama mesmo. Vamos começar com a correção do sétimo ano, da primeira semana de História. Acompanha comigo aí os slides. Atividade 1. Faça uma pesquisa em livros ou internet sobre o feudalismo e responda às questões em seu caderno. Quais eram as principais atividades econômicas na época feudal? Muito simples: agricultura e artesanato. Letra B. Quem exercia o poder na sociedade feudal? Neste caso, gente, já existia o rei, mas quem exercia o poder era o senhor feudal, quando ele recebia ali aquela porção de terras para ele cuidar, ele era a autoridade maior ali. Qual era a importância da religião no período feudal? A religião naquela época, ela controlava não só a vida religiosa das pessoas, mas também controlava a vida social, o que elas tinham que fazer e o que elas não podiam fazer. Eu coloquei duas imagens aí abaixo. Uma imagem é da coroação de um rei e você pode ver que a igreja estava tão acima do poder real que para ele ser coroado, ele está sendo coroado pelos bispos da igreja. E aqui deste lado, eu coloquei um exemplo de feudo, para quem ainda não lembra, que isso é uma matéria que a gente já estava estudando antes da gente entrar em quarentena. Mas para quem não lembra, né, o que seria esse manso senhorial, manso servil, manso comunal, eu vou dar uma breve revisãozinha. O manso senhorial, que é essa partezinha que eu estou passando o mouse aqui agora, eram as terras exclusivas do senhor. Ali, quase toda a produção, ou toda, em alguns casos, era para o senhor feudal. Aqui embaixo nós temos o manso servil. O manso servil são as faixas de terra que os camponeses podiam usar para poder plantar, colher, cumprir suas obrigações, morar, viver, e de tudo que ele plantava ali, muitas vezes de 30% a 40% do que ele produzia, ele tinha que entregar para o senhor feudal. Aí nós temos aqui o manso comunal. O manso comunal eram as florestas, as pastagens, que eram usadas por todos, que se destinavam geralmente para a extração de madeira, o pastoreio, enfim, era um local de uso comum para todos. Vamos seguindo aqui. Quais as características do feudalismo? Eu coloquei um textinho até grande aí, mas é para vocês conferirem com o que vocês colocaram. Sociedade estamental. Não permitia ou dificultava muito a ascensão social. Dividida em clero, os que oravam, nobreza, os que guerreavam, e os servos e camponeses, que eram os que trabalhavam. A economia era voltada para a agricultura
cultura e o comércio era a base de troca de um produto para o outro. Isso é questão de quê? Um feudo produzia, exemplo, feijão, o outro produzia milho. Aí eles produziam excedente e eles trocavam um produto pelo outro. Nessa época, quase não havia circulação de moedas. O sistema de suzerania e vassalagem, onde o rei doava aos nobres benefícios como feudo. Assim, o feudo eram terras concedidas de um suzerano a um vassalo, em troca de fidelidade e auxílio militar. Os senhores feudais representavam o poder absoluto, de forma que monopolizavam o poder político local. Administravam e outorgavam as leis nos feudos. Então isso quer dizer o quê? O senhor feudal, quando ele recebia aquela porção de terra ali para ele cuidar, ele era a autoridade maior. Inclusive, ele podia colocar as leis que ele entendesse, que ele achasse melhor para a sua região. Nessas imagens aqui abaixo eu coloquei um pouco da ilustração deste texto, né, que está aqui a sociedade medieval, né, os servos, os camponeses, os nobres, os que trabalhavam, os que guerreavam e os que oravam. Atividade 2. O feudalismo sofreu mudanças com o renascimento comercial e urbano. O crescimento das cidades contribuiu para a diminuição do poder dos senhores feudais, que abalou o feudalismo. Muitos servos fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. A cidade de Bruges, na Bélgica, foi fundada na Idade Média e até hoje mantém sua forma original. Por essa razão, foi declarada pela Unesco, Organização das Nações Unidas, para Educação, Ciência e Cultura, Patrimônio Histórico da Humanidade. No Brasil, temos várias cidades consideradas patrimônio histórico, como Ouro Preto, Tiradentes e em Minas Gerais, Paraty no Rio de Janeiro, Laguna em Santa Catarina e etc. Aí pede para você escolher uma daquelas cidades e falar sobre ela. E aí eu resolvi escolher Ouro Preto e fiz um pequeno textinho aí sobre a cidade de Ouro Preto. É uma cidade que nós já fomos fazer excursão lá com a turma toda da escola, olha que bacana. E a gente tem o sonho de poder voltar. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho de Ouro Preto. Cidade mineira, possui um conjunto de ruas, casas, igrejas e edifícios históricos. Foi a primeira cidade brasileira a ser considerada patrimônio da humanidade. O povoado fundado por bandeirantes, ao descobrir ouro na região, era antes habitado por indígenas. Em 8 de julho de 1711, houve a fusão de diversos arraiais e passou a se chamar Vila Rica, posteriormente Ouro Preto, nome dado por encontrar na região ouro com uma cor escura. Ouro Preto localiza-se em uma das principais áreas do ciclo do ouro. Dali foram enviadas a Portugal 800 toneladas de ouro no século XVIII. Muito desse ouro foi parar nos cofres da Inglaterra devido a acordos comerciais entre Portugal e os ingleses. Ouro Preto também foi palco da primeira manifestação de independência com a figura de Tiradentes. Em homenagem a ele, a Praça Central de Ouro Preto recebeu o seu nome, Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é essa aqui, ó. Essa aqui é a estátua do Tiradentes. Inclusive, essa estátua ela está de costas para o que antes era o Palácio do Governo. Era uma forma de protesto, né, porque ele foi considerado traidor pelo governo, foi morto, decapitado. Seu corpo foi espalhado ao longo de toda a Estrada Real e a sua cabeça exposta aqui neste local. Então, eles ergueram aqui essa edificação, essa estátua em homenagem a ele. Aqui é a base da estátua onde a gente está aqui. E aqui essa é a Igreja São Francisco de Assis, que é uma das igrejas mais famosas, que tem obras aí de obras de Mestre Ataíde e de Alejaíde. Alejaíde esculpiu em pedra de sabão, tanto lá de fora quanto lá dentro também tem demonstrações da sua arte nos santos e em algumas outras decorações. Então, a primeira oportunidade que você tiver, não deixe de visitar o local. E aí, chegamos ao fim
a nossa primeira correção.